Despedida do Vasco de seu torcedor em São Januário na temporada de 2024, novidades em relação ao elenco, movimentações para saídas e chegada de novo treinador. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco se prepara para seu penúltimo compromisso durante a edição do Campeonato Brasileiro de 2025 e para isso vai ter pela frente um confronto contra o Atlético Mineiro, equipe que está bem próximo do Vasco na tabela de classificação. E claro é que este último compromisso que o Vasco terá também em São Januário será importante para que o Cruz Maltino, quem sabe, consiga voltar a vencer contra um adversário que nesse momento vive uma fase bem de baixa, tendo em vista que perdeu as últimas finais que disputou e também não tem uma colocação como ser esperada no Campeonato Brasileiro. Assim, Felipe vai buscar montar o Vasco na intenção de conseguir voltar a vencer e fazer com que a confiança desse elenco atual do Vasco possa ser retomada a partir de uma vitória que venha a ocorrer contra a equipe do Atlético Mineiro dentro de São Januário. Dessa forma, o técnico não deve mudar muita coisa em relação ao último compromisso, tendo em vista que a base do time do Vasco tem sido colocada por ele dentro de campo durante o último compromisso contra o Atlético Goianiense, e isso ficou bem claro. No gol, Léo Jardim deve dar continuidade como arqueiro Cruz Maltino, a defesa deve ser montada com a presença de Pumita, Léo, João Vitor e Lucas Piton. O meio de campo deve ter muito provavelmente Matheus Carvalho, Felipe Coutinho e Esforza ou Jair, e no ataque, Ryan, Alegria e Verrete podem aparecer como as peças responsáveis por fazer com que o Vasco esteja mais próximo de fazer gols, e quem sabe também um aparecimento de Alex Teixeira, jogador que teve participação muito importante durante o compromisso contra o Atlético Goianiense, participou ativamente em uma assistência e também marcando um gol, um jogador que apareceu muito bem nesse primeiro compromisso com o Felipe, sendo o comandante do Vasco naquela partida contra o Atlético Goianiense, que claro, o Vasco não conseguiu vencer, mas demonstrou um senso de recuperação muito positivo, tendo em vista que estava atrás no placar e buscou o empate naquele compromisso. E você, torcedor vascaíno, que pode esperar para esse compromisso contra o Atlético Mineiro, penúltimo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro nessa edição atual de 2024? Falando nesse penúltimo jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da edição atual, será também a última partida, o jogo de despedida de São Januário na temporada atual. O Vasco fará o último jogo do Campeonato Brasileiro jogando como mandante em sua casa ao lado de seu torcedor com grande maioria, e assim buscará, quem sabe, voltar a vencer, utilizar desse compromisso dentro de sua casa em São Januário, que foi muito importante durante a temporada de 2024, para que faça mais uma vez um ambiente positivo e que permita com que o Vasco claramente eu consigo obter um resultado positivo nesse compromisso, que, é claro, vale muito pouco para as duas equipes em relação a objetivos de forma grandiosa, mas o Cruz Maltino ainda busca confirmar a sua classificação na Copa Sul-Americana de 2025, que seria importante, um passo a mais para voltar a jogar competições internacionais. O Atlético Mineiro muito provavelmente também estará presente na Sul-Americana de 2025, duas equipes que estão muito próximas com pontuações semelhantes e que se enfrentarão em um compromisso válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco utilizando desse compromisso para fazer a sua despedida de São Januário durante esse ano de 2024, e em 2025 o Cruz Maltino voltar muito possivelmente a jogar em sua casa com novos objetivos e com novas metas traçadas, mediante também a um desenvolvimento da estruturação do Vasco, que nesse momento ainda passa por muita conversa envolvendo possíveis investidores e novos temas
em questão com o Vasco em foco a partir de 2025. O torcedor aguardando qual será a perspectiva que poderá ser criada a partir da virada do ano. No elenco atual do Vasco já tem sido realizado alguns movimentos para que a equipe tenha 2025 a liberação de alguns atletas. De maneira inicial, o Vasco já tomou a decisão de liberar os atletas Galdames, Rojas e Rossi dos treinamentos para 2025. E claro é que esses jogadores agora terão a oportunidade de buscar novos ares em um clube novo para a temporada de 2025. 3 jogadores esses que tiveram pouquíssimas oportunidades. Dentre os 3, Galdames foi o jogador que mais apareceu de forma frequente dentro de campo, mas mesmo assim nunca foi uma unanimidade no elenco do Vasco no seu setor e área na qual joga. Rojas, jogador que também jogou muito pouco. Rossi, de forma igual, atleta que pouco apareceu durante 2024, chegou em 2023 para sua segunda passagem no Vasco, conseguiu ajudar naquele momento, mas em 2024 não conseguiu encaixar como um atleta que poderia ajudar o Vasco de uma forma mais efetiva. Enquanto o Campeonato Brasileiro de forma definitiva não é encerrado, o Cruz Maltino segue realizando uma ou outra movimentação na busca por reforços, algumas atualizações em relação ao elenco e também intensificando a busca por um novo técnico. O português Luiz Castro, que já havia sido falado recentemente como um possível nome para comandar o Vasco, surgiram novas informações que dão de conta do primeiro passo realizado pelo Vasco, que foi a sondagem, e junto aos seus representantes. O português também é buscado pela equipe do Santos. A resposta do português ao Vasco foi de que ele está disposto a avaliar a proposta e claro que esse é um sinal bem positivo no momento. Até o final do Campeonato Brasileiro, início das semanas de dezembro, o Cruz Maltino deve intensificar. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.